Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre piloto automático. Nosso grupo é composto por Matheus Carreal, Jorge, Guilherme Messias, Bruno Machado e o Lucas Calef. Para começarmos, o que é um sistema de piloto automático? Piloto automático, igual falei, é um sistema de controle automático que mantém a aeronave voando em qualquer rumo magnético, previamente selecionado, e faz com que o avião retorne àquele rumo quando for deslocado. De forma resumida, o piloto seleciona o local ou o destino e o avião continua de forma sozinha até o destino. O piloto automático também mantém o avião estabilizado sobre os eixos horizontal, lateral e também vertical. Ele tem como finalidade, primeiramente, reduzir o trabalho do piloto, o esforço, a fadiga no controle do avião e durante voos muito longos. Por exemplo, o piloto irá ficar no avião por muito tempo, ele merece um descanso. Ele utilizará o piloto automático. O piloto automático tem diversas funções que serão faladas mais para frente. Mas, resumidamente, ele permite o piloto ao manobrar o avião com o mínimo de operações manuais, enquanto, sob o controle automático, o avião pode subir, descer e mergulhar, além de fazer curvas com pequenos movimentos de botões de controlador de piloto automático. Com a evolução da tecnologia, os pilotos automáticos ficaram cada vez melhores. Hoje em dia, o piloto automático pode controlar qualquer uma ou todas essas superfícies que irei falar agora. Em primeiro lugar, temos um piloto automático de um único eixo, onde ele gerencia apenas um conjunto de controles, geralmente os ailerons. Esse tipo simples de piloto automático é conhecido como nivelador de asas, porque, ao controlar a rolagem, ele mantém as asas da aeronave niveladas. Outro tipo que temos é o piloto automático de dois eixos, onde ele, na maioria das vezes, gerencia os profundores e os ailerons. E, finalmente, um piloto automático de três eixos é o que gerencia todos os sistemas de controles básicos da aeronave, ailerons, profundores e leme direcional. Bom, pessoal, falando um pouco sobre componentes de um piloto automático, existem quatro unidades básicas aí. São eles os elementos de comando, os elementos sensíveis, os elementos computadores e os elementos de atuação. A maioria desses sistemas consistem nessas quatro unidades básicas, e dentro disso existe vários interruptores, várias unidades auxiliares ali para o funcionamento do piloto automático. Aqui do lado direito tem uma imagem pegando de forma geral o que tem dentro dessas unidades básicas. Então ali ele pegou os elementos sensíveis, né? Então tem vários reloginhos aí que a gente vai estar falando mais à frente, um pouco mais detalhado. Ah, esses commands elements são elementos de comando, então o O Flight Controller vai estar dentro disso, junto com o computador. E os Output Elements, a gente vai estar falando mais à frente aí, que são os elementos de atuação. Dentro de elementos de comando, a gente encontra o controlador de voo. Ele é operado meio que manualmente, então você seta ali as configurações que você quer e ele envia os sinais para os atuadores. Então, você consegue fazer curvas, fazer com que o avião suba, desça, execute qualquer tipo de comando que você sete para ele. Então, é, aqui do lado, aqui no lado a gente tem a imagem de um tipo controlador de piloto automático. Então, ali a gente tem o botão vertical, né, o pitch, e ali a gente consegue rolar essa essa plataforma aí dele e colocando na posição descended, a gente consegue fazer com que ele desça e na posição climb ele suba. Bom, também é possível setar qualquer tipo de giro, qualquer tipo de curva através dos botões no controlador. E ali no lado direito a gente consegue ver nesse controlador o interruptor de turn. É ali que a gente consegue ligar ou desligar o piloto automático.
Uma coisa que é legal saber também é que na maioria desses sistemas existe uma forma de desconexão do piloto automático através do manche. Isso funciona através da pressão dos dedos do piloto e essa pressão faz com que o piloto automático seja desconectado de uma forma mais rápida e fácil. E isso acontece quando tem algum tipo de caso de mau funcionamento ou alguma emergência que necessite dessa ação. Bom, falando um pouco aqui sobre os elementos sensíveis, não há muito o que falar. Aqui a gente consegue te mostrar o giro direcional, o turn and bank, o giro, atitude e controle de altitude. Todos eles são elementos sensíveis, né? Então, essas unidades, eles sentem o movimento do avião e, de forma automática, geram esses sinais que levam para o computador manter o movimento sob controle. Então, aqui do lado, a gente tem turn and bank, esse primeirinho aí. Em segundo ali, que tem um aviãozinho apontando, seria o giro direcional. Embaixo a gente tem o horizonte, então todos esses relógios aí você vai estar encontrando no cockpit do avião aí para poder auxiliar no controle do sistema de piloto automático. Agora falando um pouco de elementos computadores. É, Basicamente consiste no computador de bordo. Todos os sinais são levados para lá, para esses elementos computadores. É, Esse computador de bordo ele amplifica, recebe essas informações e através da configuração presetada pelo piloto ou copiloto, essas ações, esses sinais são transformados em ações ali presetadas e esses sinais, depois que passam pelo computador, são levados direto para os elementos de atuação ali da aeronave. É, Agora aqui em seguida, o Bruno vai estar falando melhor aí sobre os elementos de atuação. Beleza? Elementos de atuação. Os servos são parte importante do sistema de piloto automático de uma aeronave. Os elementos de atuação do sistema do piloto automático são eles: os servos, no qual controlam as superfícies de comando, como o aileron, estabilizador vertical e horizontal. A grande maioria dos servos são motores elétricos ou motores eletropneumáticos. Um avião pode ter de 1 até 3 servos para operar os controles primários de voo. Um servo opera os ailerons, outro opera o leme de direção e o terceiro opera os profundores. Cada servo ativa sua superfície de controle associada para cumprir as instruções do canal de direção autônomo conectado ao servo. Geralmente, são usados dois tipos de servos mecanismos elétricos. Geralmente são usados dois tipos de servos. Um tipo é o motor conectado ao eixo do servo, acionado por meio de uma engrenagem de redução. O motor da partida para e reverte sua direção de acordo com os comandos do giroscópio ou controlador. Outro tipo de servo é do sistema elétrico, que ele usa um sistema elétrico. Usa um motor elétrico em rotação contínua, que é conectado ao eixo de comando por meio de duas embreagens eletromagnéticas. Organiza a embreagem de forma que ela possa transmitir a energia para girar o eixo em uma direção. Quando estiver energizada, quando a outra embreagem é energizada, ela gira o eixo na direção oposta. Servos eletropneumáticos. Os servos eletropneumáticos são controlados por um sinal elétrico do booster do piloto automático e acionados por uma função de pressão de ar apropriada, que daí, né, a parte da pneumática, pressão de ar. Esta função pode ser uma bomba de sucção ou purga de ar da turbina. Sistema de
Aí entra, né, o sistema de sangria de um motor turbofan. Cada servo consiste em uma válvula solenoide e a solenoide montada em um sistema de conexão para transmitir as informações geradas no sistema usando uma fonte DC. Aí aqui tem o sistema de cabos, o motor. Aí aqui tem o esquema do servo. No próximo slide vamos ver com mais detalhes. E no final o sistema funciona assim. O piloto, né? Ele gera um sinal, né? Um sinal que pode ser mexendo o próprio manche, querendo fazer uma guinada, uma arfagem, uma rolagem, e passa pelo amplificador, que pode ser um microcontrolador de duas vias, via A e via B. Aí depois o sinal vai para o servo, onde o servo vai realizar um movimento na superfície de voo, e depois conectado à superfície tem uma linha onde vai enviar um feedback para o microcontrolador. Esse feedback é informando a posição que a estrutura se encontra. Exemplo, a estrutura desceu tanto, subiu tanto. No caso até de um flap, o flap está na posição tal. Vai saber com o feedback. Ou você vai fazer uma rolagem, essa superfície subiu tantos graus, a outra desceu tantos, através do sistema de feedback. E agora um esquema do servomotor. O servomotor é composto, né, por um circuito de controle, uma placa, um circuito integrado de ponte H, um motor de corrente contínua, com alta velocidade e baixo torque, e as caixas de engrenagem. E aqui na ponta, um eixo, né, onde vai ser fixada a superfície, onde quer movê-la. E a caixa de engrenagem com torque elevado, 60 RPM. E um potenciômetro. A tensão é variável relativo ao ângulo. E aqui as conexões para o potenciômetro. Funcionamento. Funcionamento é basicamente um controle do motor de forma digital e pode ser utilizado um microcontrolador para então produzir sinais de controle com maior precisão e assim fornecer pulsos de tensão, que são obtidos através da técnica de PWM. Para garantir um melhor desempenho em relação ao seu funcionamento, os servomotores necessitam de um sistema de realimentação, que corresponde ao posicionamento atual do servo, sendo obtido através de um sensor de posição. Este sensor, esse sensor de posicionamento é, na verdade, um potenciômetro interno, que fornece um sinal de tensão correspondente ao ângulo do eixo de motor. Então tem um sensor, como podemos ver, tem um sensor que ele identifica a posição que o servo se encontra, para informar lá na cabine de controles a posição que a superfície está, né? Bom, agora vamos ver a parte do piloto automático da Airbus. Bom, primeiramente, Airbus, os aviões da mesma, o Airbus A319, 18, o 20, o 21, todos, eles são full fly-by-wire, o que significa que você realmente voa através dos cabos. É um outro tipo de de controle de superfícies, no qual o piloto faz um movimento no seu side stick
no caso não é mais manche, pois ela substituiu o manche por um side stick, Airbus, e no qual o computador ele interpreta os seus movimentos, ele vê se é possível você realizar tal ação, e após essa resposta, se é possível ou não realizar este comando, através de fios, o sinal controla a sua superfície de comando. E agora a gente vai ver mais a fundo essa parte do piloto automático. A Airbus optou por separar os computadores responsáveis pelas leis de controle dos movimentos da aeronave. Neste caso, temos os ELACs, Elevator Aileron Computer, o SEX, Spoiler Elevator Computer, e os FECs, Flight Argumentation Computer. No caso do Airbus A320, os ELACs são dispostos em pares e controlam o profundor e os ailerons, e o estabilizador, em modo normal. Já os SECs são 3 e controlam os spoilers, estabilizador no modo standby e os FECs. Os FECs operam em 3 pares também e controlam o leme, o sistema de Ian Damper, o trim do leme, e também realizam os cálculos para os displays. Então a Airbus é bem dividida, né? Como ela fez a sua parte de piloto automático totalmente diferente da Boeing e de outras empresas, ela separou em 3 classes, digamos, né, de computadores para todo o sistema de piloto automático dela. Em cada superfície, os computadores de controle, ELAC, SEC, FEC, há 2 canais, o canal COM e o canal MON. O COM é o canal efetivamente que controla a superfície. O COM é o canal que controla a superfície. Enquanto o MON ele certifica de que este mesmo canal está operando normalmente. E são utilizados processadores, né, microprocessadores de 6800, modelo 6800, de 8 bits da Motorola, e o ZELEC. E para os ZELECs é o 80186, de 16 bits, da Intel. De 16 bits. E da Intel é o SEC. São processadores bem velhos, né, comparado com o que a gente tem hoje de mais moderno. E mesmo processadores assim tão antigos, né, que hoje já seriam totalmente ultrapassados, eles conseguem operar com maestria todos esses comandos e cálculos. E as características? A característica marcante é o fato dos comandos efetuados pelo piloto automático não moverem o manche, né? Não existe um backdrive. A Airbus foi além, retirou os manches da posição tradicional entre as pernas do piloto, como eu havia dito, e instalou lateralmente sob a forma de um joystick, né? A gente conhece como side stick, chamando apropriadamente de side stick. Outra peculiaridade desta arquitetura reside no fato do side stick comandar a razão de rolamento e não atuar diretamente na superfície. Diferente das outras fabricantes, né? Você não atua diretamente na superfície, você envia o sinal para um computador, microcontrolador. Dessa forma, quando retornamos o side stick à posição neutra, a aeronave permanece na altitude comandada, diferente das aeronaves com manche tradicional, onde ao retornar a coluna para a posição neutra, a aeronave tende a retornar na atitude anterior. Nessa já é totalmente diferente, né, como vimos. A vantagem imediata de se usar um side stick ao invés do manche, com a coluna central e back drive, é a redução de peso e da complexidade. A redução de peso é um fator muito importante, né, na aviação. Você reduz peso, você deixa um avião mais eficiente,
Com essa redução de peso, você consegue transportar mais combustível, mais passageiros, ampliar o avião. São vários benefícios. E em caso de falha, há um sistema de backup mecânico através do leme e estabilizador horizontal. Então sempre tem um backup na aviação, né? E aqui no caso é através do leme e estabilizador horizontal. E chegamos aqui na Boeing. A Boeing optou por uma abordagem mais tradicional em sua interface em homem-máquina. E seu piloto automático atua sobre a superfície de comando e move a coluna do manche em correspondência ao comando efetuado. Essa abordagem de comandos num backdrive vem sendo adotada desde seus primeiros modelos. E no caso, o Boeing 777 é um avião full fly by wire e ele adota esse tipo de comando. Para o 777, por exemplo, o computador recebe inicialmente os comandos do piloto automático e do AFDC, que é o Autopilot Flight Director Computer. Além dos comandos de PA, o AFDC, é adotado o sensor que informa vários fatores. A posição dos transdutores, dados inerciais, informações sobre a atmosfera, dados de solo, enfim, vários dados. E a principal característica do sistema da Boeing é que, diferente do sistema da Airbus, onde a máquina ela dá a última palavra, né, que a gente fala. A máquina ela acaba controlando, o computador ele acaba limitando o que o piloto pode ou não fazer. A gente fala que no Airbus o piloto ele voa sempre num envelope de voo, no qual ele pode ficar sempre dentro de um escopo, assim, né? Ele nunca pode fazer nada além do que o computador estabelece. Ele impossibilita. Ele realmente não consegue no Airbus. Já no Boeing, o piloto consegue. O piloto consegue fazer. Só que quando o piloto sai deste envelope, que a gente fala, o piloto ele tem avisos sonoros, aviso luminoso na cabine. Na parte do horizonte artificial, tem vários avisos. Enfim, o piloto na Boeing, ele tem a última palavra. O computador está ali para auxiliar, não para realmente fazer o avião voar. Entendeu? É bem diferente da Airbus. E a partir dos dados de entrada, o AFDC pode processar comandos do Flight Director. No próprio AFDC, temos leis que controlam e governam os movimentos da aeronave, proporcionando que os comandos de direção sejam calculados e em seguida enviado para o computador de controle de voo primário. Os comandos do piloto automático, através de sensores nas superfícies de controle, se tem uma realimentação com a finalidade de fornecer informações para que neste computador central se processe os comandos do piloto automático. E os comandos de backdrive, a principal característica que diferencia a Boeing das demais é o fator de que o backdrive se trata de um comando que movimenta o manche, indicando qual foi o comando dado à superfície de controle pelo piloto automático, e transmitindo ao piloto uma indicação de como se está atuando na superfície de controle. O AFDC controla a corrente do motor para cada atuador do backdrive, o que limita a força que este aplica nas colunas, manche e pedais do leme. Porém, essa força é suficiente para que o atuador supere o atrito no sistema. Como característica de manejo da aeronave, ela utiliza o tradicional manche,
permitindo assim o funcionamento do backdrive. Então, a Boeing seguiu outra lógica, né? Ela manteve essa barra para possibilitar o funcionamento de um backdrive. Ela manteve o manche central entre as pernas do piloto, do copiloto, para poder fazer um sistema de backdrive. Ela achou que seria mais simples, mais eficiente esse sistema. Ela pensou, na hora de construir os aviões dela, de outra maneira, diferente da Embraer e da Airbus. Já que o sidestick possui a característica de trabalhar com demanda, outros pontos favoráveis à adoção da coluna são possibilidades de introduzir sensores de força, de posição, permite adição de fuel system. Os aumentos da complexidade e do peso são desvantagens ao se adotar este modo. Aí que no caso tem o manche. O manche, aqui tem o manche, né? Aí o piloto automático, ele controla o manche. Você faz o movimento. Aí o piloto automático vai ver esse movimento no manche e vai replicar aqui. E depois replica na superfície de controle. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre os princípios de operação do piloto automático. Os princípios de operação sobre ele. O sistema piloto automático utiliza sinais elétricos gerados em unidades sensíveis a informações giroscópicas. Essas unidades são conectadas a instrumentos de voo que indicam direção, razão de inclinação, curvas ou posição do nariz. Caso a atitude do voo ou rumo magnético alterado, sinais elétricos são gerados. Esses sinais são usados para controlar a operação das unidades servo, que convertem energia elétrica em movimento mecânico. O Bruno vai explicar melhor sobre isso. A maioria dos pilotos automáticos podem ser descritos em termos de seus 3 maiores canais. O leme de direção, o canal de leme de direção recebe 2 sinais que determinam quando e o quanto o leme de direção deverá mover-se. Sendo o primeiro sinal, que é o sinal de direção, um sinal de curso originado em um sistema de bússola. Caso o avião permaneça no rumo magnético que estava, quando o piloto automático for ligado, nenhum sinal aparecerá. O segundo sinal recebido do canal de leme de direção é o sinal de razão. É o canal que fornece informações sempre que o avião está cursando sobre o eixo vertical. Essas informações é fornecida pelo turn and bank, que indica a razão de curva. Quando o avião tenta sair do curso, o giro de razão cria um sinal proporcional à razão de curva. Desenvolve um giro proporcional à amplitude do desvio. O servo gira o leme na direção apropriada para fazer com que o avião retorne ao curso magnético selecionado originalmente. Assim que o avião estiver de volta ao curso desejado, o sinal de curso atingirá um valor zero e o leme de direção voltará à posição neutra. Pelo sinal de acompanhamento, follow-up. O segundo canal é o aileron. O canal do aileron recebe seu sinal de informação de um transmissor localizado no indicador de giro horizontal. Qualquer movimento do avião sobre seu eixo longitudinal causará uma unidade sensível de giro que desenvolve um sinal para corrigir aquele movimento. Esse sinal ele é amplificado e enviado ao servo dos ailerons, que move a superfície de comando dos ailerons para corrigir o erro. Assim que a superfície dos ailerons se move, um sinal de acompanhamento ocorre em oposição ao primeiro sinal de desvio. Quando os dois sinais se equivalem em magnitude, o servo para de se mover. E o terceiro canal é o canal de profundores. Os circuitos que compõem o canal de profundores funcionam de um modo similar aos circuitos do canal de aileron. A única exceção é que o canal dos profundores detecta a mudança na atitude do avião em voo, isto é, a posição do nariz do avião em relação ao horizonte.